Olá, sou Caio Azevedo, representando o Escritório de Projetos Institucionais da Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. E na apresentação de hoje irei então introduzir a metodologia de aprovação de demandas de projetos. Então, vou iniciar aqui a apresentação. E o objetivo dessa apresentação é ambientar as partes interessadas na gestão de projetos do tribunal, apresentando o rito de aprovação das demandas dos projetos. Mas antes de iniciarmos a apresentação, vou deixar então a descrição do vídeo, na descrição desse vídeo, um link para o material completo da metodologia, ok? E os pontos a serem abordados nessa apresentação são: primeiro, vamos falar um pouco do processo aqui referenciado, que é o processo 2.2.6, gerir portfólio de projetos. Vamos falar da motivação, da elaboração da metodologia. Vamos falar também um pouco do porquê analisar, os malefícios de a gente não ter priorização no tribunal, as áreas envolvidas nesse processo. Também vamos falar um pouco sobre o fluxo de análise e aprovação das demandas, a priorização. Vamos detalhar um pouco a natureza, as dimensões e os critérios da priorização e também os critérios de desempate, então, aqui para a metodologia. E iniciando a nossa apresentação pelo processo referente a essas atividades. O processo, então, encontra-se no componente da cadeia de valor, governança, estratégia organizacional, dentro do macroprocesso 2.2, que é o gerir estratégia institucional, e o processo em tela que vamos tratar na apresentação é sobre o processo 2.2.6, gerir portfólio de projetos. E o objetivo desse processo aqui é manter o portfólio de projetos atualizado, aprovado, priorizado e comunicado, promovendo a execução da estratégia. O processo inicia-se no registro da demanda e vai até o portfólio de projetos atualizado. E vamos explicar um pouco aqui a motivação para a elaboração dessa metodologia. Antes de começarmos, é importante destacar alguns dos problemas que a metodologia de gestão de portfólio ajuda a resolver. Primeiro, a padronização de um fluxo de análise, aprovação e priorização de projetos do TRT 21 constitui uma poderosa ferramenta de gestão capaz de melhorar a comunicação, reduzir conflitos internos e direcionar esforços das equipes para as prioridades estabelecidas na gestão. O objetivo é dizer de forma clara o que é mais relevante e em ordem de prioridade para toda a instituição. Com essa melhor comunicação interna, os conflitos das unidades serão reduzidos, pois elas, as unidades, saberão exatamente o que é mais prioritário. Com a lista de projetos priorizada e comunicada para toda a instituição, a administração manda o recado para as unidades sobre o grau de importância de cada iniciativa e direciona as unidades no sentido de seguir aquela ordem de prioridade. Por exemplo, ao ser demandado simultaneamente por mais de um projeto, qualquer setor pode olhar para o portfólio e comparar a pontuação dos projetos em questão, decidindo assim qual atender primeiro. Evita-se aqui que os setores executem suas atividades baseando-se primordialmente na ordem cronológica de tramitação dos processos que chegam às suas respectivas áreas, no sistema PROAD, por exemplo. As unidades precisam direcionar a sua capacidade de trabalho e a das suas equipes para as iniciativas prioritárias para a instituição. Como a maioria dos projetos estratégicos institucionais envolve inúmeras áreas com contextos e capacidades de execução diferentes, é preciso, mais do que nunca, que os esforços sejam coordenados e as entregas dos projetos possam ser mais sincronizadas possível. Trabalhando de forma mais sincronizada, evitamos atrasos nas entregas e possíveis interrupções nos projetos.
Quanto menos o projeto sofrer interrupções, mais fácil será cumprir os prazos das entregas e as chances de concluí-las com sucesso. Com a priorização definida pelas estruturas superiores, diminui as interferências paralelas ao projeto, aumentando assim a capacidade de execução das equipes e a porcentagem de entregas dentro do prazo. E por que analisar uma demanda de projeto? Então, o surgimento de ideias e iniciativas vem crescendo continuamente no TRT 21. Porém, nossos recursos humanos, orçamentários, estão em direção oposta. Têm ficado cada vez mais escassos, principalmente em razão das aposentadorias de servidores e dos limites impostos pelo teto de gastos. Dessa forma, precisamos estabelecer mecanismos padronizados para proporcionar o máximo de informações úteis aos dirigentes, alta administração, comitês, comissões, visando a melhor tomada de decisão. Os detalhes da demanda trazem diversas informações que podem subsidiar a deliberação dos comitês. Entre elas, destacamos os custos envolvidos, os recursos humanos comprometidos naquela demanda, o tempo previsto para a execução, os benefícios e respectivas áreas impactadas, a urgência e a criticidade da sua execução. Então, mais informações, os órgãos de governança, eles possibilitam os órgãos de governança trazerem mais informações, decisões mais assertivas, o que vai colaborar com a melhor utilização dos recursos da instituição. E sem metodologia de priorização. Então, eu vou apresentar agora os malefícios em não ter a metodologia. E o primeiro ponto, priorização de um projeto isolado. Quando um projeto está precisando de uma atuação mais forte em várias áreas, é comum que a área demandante tente priorizá-lo de forma isolada, junto à administração, normalmente presidência, o que pode acabar por fazê-lo sem analisar o impacto desta decisão nos demais projetos e demanda das demais áreas envolvidas. Nesse sentido, decisões de priorização isoladas de projetos são normalmente muito danosas ou arriscadas, especialmente quando feitas oficialmente. Exemplo, por meio de despachos ou atos, porque geram um comando muitas vezes inviável de ser cumprido, ou uma delegação ao executante para que este escolha o que sacrificar, sem um devido direcionamento superior, o que é de responsabilidade da administração. Sugere-se, assim, evitar ao máximo a priorização de um projeto de forma isolada. O segundo ponto é o desalinhamento entre os esforços das equipes e dos projetos prioritários. De forma não incomum, as unidades, setores direcionam a capacidade de trabalho de suas equipes para projetos e atividades não necessariamente prioritárias para a instituição. O terceiro ponto, esforços descoordenados entre as unidades do TRT 21. Um projeto prioritário para a instituição ou para uma área específica pode ter parte de suas entregas postergadas, por depender de outra unidade que desconhece ou não atribuiu a ele a mesma importância. E por fim, interrupções frequentes de projetos e atividades em execução. Tais interrupções implicam desperdícios severos de recursos, sejam eles de pessoas, orçamento e também de tempo. Incrementam o quantitativo de projetos e iniciativas em execução de forma concomitante, o que exaure a capacidade das equipes, reduz drasticamente a taxa de conclusão e das entregas efetivas. E agora vamos falar um pouco das áreas envolvidas nesse processo, os papéis e as responsabilidades. Primeiro vamos falar aqui da área demandante, que é a unidade administrativa, sejam eles gabinetes, secretarias, varas, diretorias, coordenadorias, divisões, que tem a ideia, que solicitam a abertura do projeto e que preenchem também o DOD. Caso a demanda seja aprovada, é a área demandante que provê o orçamento, define os requisitos e atesta o planejamento e as entregas do projeto.
E também temos o escritório de gestão de projetos. E no tribunal temos 3 escritórios, que é o escritório de projetos institucional, o EPROGE, o EGP-TIC, que é o escritório de projetos de TI, de tecnologia da informação, e também o escritório de projetos da engenharia e arquitetura, que são responsáveis por centralizar e coordenar o gerenciamento dos projetos, apoiar os gerentes, identificar e divulgar as melhores práticas de gestão por projetos. A área responsável, que é a unidade que sugere a indicação do gerente e o início da execução. Ela é responsável por coordenar a execução do projeto. Normalmente é um setor da área demandante ou, em alguns casos, de uma das áreas técnicas demandadas. Área técnica, unidade responsável por auxiliar com conhecimento e expertise técnica a execução do projeto, em todo ou em parte. Entregas específicas. É possível haver também mais de uma área técnica atuando no mesmo projeto. Patrocinador. O patrocinador do projeto é uma unidade de alto escalão, capaz de defender o projeto junto à alta administração. E, por fim, a estrutura de apoio à governança, que é a estrutura colegiada, comitês ou comissão, responsável, então, pelas deliberações dos projetos. E aqui eu vou apresentar um fluxo padronizado para a iniciação dos projetos. Essa estrutura a seguir expressa a conexão entre a gestão e a governança. Esse fluxo de análise, aprovação e priorização da demanda, esse processo é realizado todo dentro do PROAD, no assunto projetos. Então, vejamos o seu detalhe. A área demandante elabora o DOD e protocola o PROAD. O encaminhamento é automático para o EPROGE, que analisa e direciona a demanda para os EGPs ou de TI ou de engenharia e arquitetura ou diretamente para a área principal, para que em conjunto com o demandante eles elaborarem o DAD. Então as áreas técnicas junto com o demandante elaboram o DAD. Somente após a elaboração do DOD e do DAD é então que a demanda de projetos tem capacidade de ser deliberada pelos comitês e estruturas de apoio à governança, ou seja, comissões, comitês. Após a elaboração do DOD e do DAD, o preenchimento pelos EGPs minuta então o PPP, que é a pontuação e porte do projeto, de acordo com as informações constantes na documentação, e coloca uma pontuação definida na metodologia, que irei explicar mais adiante. É importante ressaltar que o papel dos EGPs é imparcial no preenchimento do PPP, sendo responsável apenas pela consolidação das informações previstas no DOD e no DAD. Com o PPP minutado, o comitê pode estar apto a aprovar, aguardar ou rejeitar aquela demanda. Se aprovada, é preciso que o comitê priorize o projeto, olhando sempre para o PPP e também para o portfólio, documento que trataremos mais adiante. Lembrando, importante lembrar que somente após a aprovação da demanda que essa iniciativa vai se tornar projeto. E agora vamos apresentar os documentos presentes na metodologia. E o primeiro deles é o DOD. A área demandante abre um PROAD com assunto projetos. Preenche o formulário inicial, que é o próprio DOD, e registra as informações sobre a motivação da demanda, o objetivo a ser entregue, o alinhamento com os objetivos estratégicos, os resultados a serem alcançados e a sugestão de patrocinador. E como é que é feita a análise e direcionamento do DOD? Então, após todo esse preenchimento por parte da área demandante, o escritório de projeto institucional EPROGE recebe o PROAD de forma automática e analisa os preenchimentos sob a ótica dos aspectos formais, se os campos estão preenchidos corretamente, se os itens estão selecionados, né? Então, o EPROGE vai realizar o exame de conformidade sobre o aspecto da completude e a consistência do documento. Apoia e mantém o diálogo com a área demandante, para inclusive sugerir ajustes caso necessário. E também direciona a demanda para a área técnica principal através dos escritórios de gestão de projetos temáticos
que podem ser o EGP TIC ou o EGP da engenharia e da arquitetura, se caso aquela demanda seja pertinente a essas áreas correlatas. E agora vamos ao DAD. Então, o DAD, a área técnica principal, recebe o PROAD e coordena a elaboração do DAD. O DAD representa a análise dos aspectos técnicos da demanda, atesta sua viabilidade, opina sobre as opções de implementação, estima sua ordem de grandeza, ou seja, as pessoas, o custo e a duração daquela iniciativa. É sugerido que o DAD seja validado em uma reunião rápida pelos setores que participam da elaboração do aludido documento. A área técnica principal encaminha o PROAD de volta ao EGP que a provocou, já com o DAD juntado aos autos devidamente assinado pelas áreas envolvidas na sua elaboração. E agora, a pontuação e porte do projeto. O EGP, de posse do DOD e do DAD, e com a reunião dessas informações, o EGP, então, minuta o PPP, a partir de todas essas informações carregadas no DOD e no DAD, e promove o encaminhamento para a alta administração, ou seja, os comitês e as comissões. A alta administração, então, delibera, aprova, rejeita ou aguarda essas demandas. Com a aprovação, a demanda torna-se projeto e a alta administração define a prioridade que aquele projeto será executado em relação aos demais já aprovados. Vamos continuar um pouco aqui o estudo do fluxo. As áreas do TRT possuem várias ideias e iniciativas que, na visão delas, irão agregar valor à instituição. Mas calma, não vai sair por aí registrando ideia e protocolando tudo isso no PROAD, ok? Perceber que muitas ideias e problemas podem ser resolvidos via chamado técnico. Isto é, na dúvida, abre primeiro o chamado técnico. Tudo bem? Caso não seja possível resolver via chamado e confirmando a necessidade de formalizar a iniciativa via demanda de projeto, é nesse momento que se preenche o DOD, que é o documento que oficializará a sua ideia, a sua iniciativa. E após o preenchimento do DOD, o PROAD é encaminhado para o EPROGE de forma automática. O EPROGE, então, irá analisar esse documento, como eu já falei, somente sob a ótica dos aspectos formais, a consistência, a conformidade, a completude das informações do documento, vai manter o diálogo com a área demandante para promover ajustes caso necessário. Após esse passo, a demanda é direcionada para as áreas técnicas conseguirem analisar, sob a perspectiva técnica, se é viável fazer e o que pode ser descartado, ou seja, inviável, na visão da unidade técnica. É uma espécie de primeiro filtro. É nesse momento que é elaborado o DAD, que é o documento que destaca a análise da viabilidade técnica da demanda, opiniões, entre outras informações relevantes que ajudarão os comitês a tomarem decisão. A elaboração do DAD também promove a interação e colaboração precoce das unidades envolvidas, o que resolve muitos problemas históricos já percebidos no tribunal. E em seguida, os comitês eles vão deliberar sobre a demanda. Caso ela seja rejeitada, a demanda é descartada. E o PROAD arquivado. Caso a demanda seja aprovada, ela se tornará projeto e será priorizada pelo comitê, que o deliberou. E aqui eu vou dar uma explicação macro da metodologia. Bem, a metodologia ela é dividida em duas naturezas técnicas e políticas. Essas naturezas técnicas e políticas são desdobradas em 4 dimensões, que por sua vez são desdobradas em 8 critérios de natureza técnica, 2 de natureza política, com os pesos e escalas pré-definidos, que devem ser validados pela alta administração. Todas as informações necessárias à mensuração dos critérios técnicos serão oriundos dos DODs e dos DADs preenchidos, elaborados nas etapas anteriores. O objetivo dessa atividade é gerar, ao final, uma pontuação para cada projeto, independente da área de negócio. E agora vamos detalhar cada dimensão
e cada critério. Então, só recapitulando aqui, a natureza, que pode ser técnica ou política, tá? A técnica, a fonte dos dados vem do DOD e do DAD, e a natureza política, a fonte dos dados vem da opinião, né, e do registro aqui da alta administração dos comitês para aquele projeto. E a natureza técnica ela é desdobrada nessas dimensões de abrangência de resultado, porte e criticidade, que por sua vez são desdobrados em vários critérios, como estão colocados aqui. Já a de natureza política ela é desdobrada na dimensão patrocínio e desdobrada por sua vez nesses dois critérios. E agora vou detalhar um pouco mais essas dimensões e esses critérios. Vamos lá. Então, abrangência de resultado. A dimensão abrangência de resultado tem peso 5. Considera os impactos nos objetivos estratégicos, nos componentes da cadeia de valor e a quantidade de unidades internas beneficiadas com o projeto. E está relacionada aos seguintes critérios. Mas antes, vale reforçar que os pontos conquistados nos critérios é multiplicado pelo peso da dimensão, ok? Então vamos lá. Primeiro critério, quantidade de objetivos estratégicos. Ele captura o número de objetivos estratégicos impactados pelo resultado esperado do projeto. E aí que vai a escala para esse critério. Um projeto que envolva mais de 5 objetivos estratégicos vai ganhar 5 pontos. Uma demanda de projeto que irá, então, envolver de 2 até 5 objetivos estratégicos ganhará 3 pontos. E uma demanda de projeto relacionada a até 2 objetivos estratégicos ganhará 1 ponto. Lembrando sempre que esse ponto é multiplicado pelo peso do critério e também pelo peso da dimensão. Tudo bem? Vamos falar agora da macroprocessos críticos, que esse critério aqui, ele captura justamente a pontuação dos macroprocessos que terão pelo menos, ele captura a pontuação dos macroprocessos que terão pelo menos um dos seus processos diretamente melhorado ou alterado pelo projeto, conforme metodologia de processos organizacionais. Ou seja, pode ser que o projeto, uma das entregas do projeto seja melhorar, seja mapear, seja modelar um processo. E aqui a gente observa se o processo é muito crítico para a instituição ou não. Se o processo for muito crítico, ou seja, dentro da metodologia de gestão de processos, ele vai ganhar uma pontuação de 5, se aquele processo tiver, na verdade, mais de 1000 pontos. E se aquele processo a ser melhorado dentro da iniciativa estiver entre 757 pontos a 999, ele ganhará, por sua vez, 3 pontos. E se ele tiver até 756 pontos, aquele processo que será melhorado, será mapeado, ele ganhará apenas 1 ponto dentro do critério de macroprocessos críticos. E aqui, o outro critério, dentro do contexto da dimensão abrangência de resultados, são as unidades beneficiadas daquele projeto, daquela iniciativa. Aqui a gente tenta capturar a quantidade de unidades do TRT que serão beneficiadas com aquele projeto. Se for acima de 6 unidades, o projeto vai ganhar 5 pontos dentro desse critério. Se forem de 3 a 6 unidades, 3 pontos. E até 2 unidades vai ganhar 1 ponto. Quanto mais unidades beneficiadas, mais pontos o projeto ganha. E aqui vamos falar um pouco de porte. O porte ele tem peso 3 e expressa os recursos a serem consumidos para a realização do projeto. Ou seja, quanto que o tempo que esse projeto, essa demanda, essa iniciativa vai consumir, o orçamento, as pessoas, e está relacionado, então, aos seguintes critérios. O primeiro critério é o de tempo, ou seja, a duração, que é a estimativa de duração total em meses do projeto. Perceba que, quanto menor o tempo de execução do projeto, mais pontos o projeto ganha. Isto é, vamos aqui à escala para melhor entendimento. Um projeto muito longo, que vai durar, então, acima de 18 meses, vai ganhar apenas 1 ponto. Um projeto que tenha duração estimada de 12 a 18 meses, ganhará 2 pontos. Um projeto de 8 a 12 ganhará 3 pontos, de 4 a 8 meses, 4 pontos, e um projeto que
será executado, será concluído, né, ou tenha uma duração estimada em até 4 meses, ganhará uma pontuação máxima, ou seja, 5 pontos. O critério custos, o que tentamos capturar nesse critério? O valor total estimado do projeto, incluindo todas as suas entregas e fases. Perceba que quanto menor o custo, melhor. Ou seja, vamos aqui para a escala. Projetos acima de 1 milhão ganharão 1 ponto. E projetos de até 17.600 ganharão 5 pontos. Então, quanto menor o custo, melhor. Mais pontos o projeto ganhará. E por fim, o tamanho da equipe, que são os recursos, né, humanos necessários para realizar o projeto. Quanto menor o tamanho da equipe, melhor. Considera-se membros da equipe as pessoas que participam com dedicação exclusiva, parcial ao projeto, não incluindo aquelas que são demandadas eventualmente. Tudo bem? Então vamos à escala. Projeto em que tenha uma equipe de até 2 pessoas ganhará 5 pontos. De 3 a 6, 3 pontos. 7 ou mais pessoas ganhará apenas 1 ponto para este critério. E agora vamos para a dimensão criticidade, que tem peso 6 e representa o quadro de situações críticas e efetivas e também potenciais que podem paralisar total ou parcialmente a organização. Trata-se também da urgência para a resolução de situações vulneráveis, das fraquezas e dos pontos de controle com riscos latentes. A criticidade é, ainda, a condição imprópria por não aderência normativa e está relacionada com os seguintes critérios. Primeiro, critério gravidade, que é a identificação dos impactos negativos pela não execução daquele projeto. E para padronizar o enquadramento e a gradação das situações indesejadas, foi elaborada uma tabela de níveis de gravidade. E eu vou deixar no link aqui na descrição desse vídeo o link para essa tabela de níveis de gravidade. Tudo bem? E vamos agora para a escala. É uma escala de gradação que vai do extremamente grave para o pouco grave, em que o extremamente grave ele vai ganhar 5 pontos, o muito grave 4, o grave 3, o moderado 2 e o pouco grave apenas 1 ponto. E a urgência. A urgência é um critério, né, em que queremos capturar o prazo limite para o início do projeto, a partir de uma restrição de data para a conclusão de determinada entrega em relação à duração do seu tempo de execução. Lembrando sempre que a urgência é um critério dinâmico, que muda com o passar do tempo. Ação imediata, ou seja, eu tenho que entregar algo ou o projeto precisa ser concluído em até 3 meses, então ele vai ganhar 5 pontos. Se o projeto tiver uma restrição de prazo ou terá que ser concluído de 3 a 12 meses, 3 pontos. E sem urgência alguma, ou seja, um projeto que tem uma entrega, pode ter uma restrição de entrega com prazo superior, então a 12 meses ele ganhará 1 ponto. E agora vamos para a dimensão, a dimensão patrocínio. Agora vamos passar para a natureza política da decisão, né, que é justamente a dimensão patrocínio, que expressa o interesse dos comitês de governança, sejam eles CGE, CGTIC, comissão de pessoas, para o projeto. Nessa etapa, os comitês irão classificar os projetos em operacionais, estratégicos temáticos ou estratégicos institucionais. Após essa classificação, os comitês irão atribuir uma pontuação ao projeto de acordo com a sua percepção de relevância. Vamos lembrar que para um projeto ser categorizado como estratégico institucional, ele precisará ser aprovado pelo Comitê de Gestão Estratégica. Então vamos começar pela relevância, aqui a categoria do projeto. Então, como já falei, a classificação de abrangência do projeto na visão do comitê que está avaliando. E aqui a escala. O projeto operacional não ganhará nenhum bônus de pontuação. O projeto estratégico temático ganhará um bônus de 7% do somatório da sua pontuação técnica, abrangência, resultados, porte e criticidade. E o projeto estratégico institucional,
que ganhará, se o projeto for categorizado nessa categoria aqui, ele ganhará um bônus de 15% do somatório da pontuação técnica. Ok? Então, o primeiro papel dos comitês é justamente categorizar o projeto nessas 3 categorias aqui dessa escala. E o segundo ponto é a relevância para o comitê. Então, a relevância para o comitê é uma pontuação adicional, um número absoluto, opcionalmente atribuído pelo comitê deliberativo conforme a sua visão de relevância para o projeto. Essa pontuação fica limitada à diferença entre o máximo da pontuação técnica e o total da pontuação técnica obtida pelo projeto, conforme os critérios informados. Também pode ser útil para o desempate da pontuação de projetos constantes no portfólio. Então, primeiro, o comitê vai definir a categoria e depois poderá atribuir a relevância, uma pontuação, um plus, uma pontuação a mais aqui para o projeto. E aqui, acho que para uma melhor apresentação didática, para uma melhor representação didática, vamos usar um exemplo aqui, de forma mais lúdica. Então, pela soma das escalas e dos pesos das dimensões conforme exposto aqui, teremos uma pontuação máxima que um projeto pode alcançar, considerando a perspectiva técnica. Essa pontuação máxima estabelece o limite de pontos que um projeto pode alcançar, incluindo a pontuação técnica e de patrocínio. E digamos então que certo projeto carregue uma pontuação técnica trazida pelas informações do DOD e do DAD. Após essa pontuação técnica, a pontuação de patrocínio é introduzida. E o primeiro passo para o comitê é definir a categoria do projeto. O projeto operacional ele não terá incremento nenhum bônus na pontuação técnica. O estratégico temático terá um bônus de 7%. E o estratégico institucional terá um incremento de 15% da pontuação técnica carregada pelo projeto. Então, o primeiro passo para o comitê é justamente categorizar o projeto. E, conforme a categoria definida pelo comitê, o projeto então ganha esses percentuais aqui de bônus na sua pontuação. Então, após a definição da categoria do projeto, o comitê passa a analisar a relevância daquele projeto. E aqui a pontuação é em termos absolutos, mas desde que respeite aqui o limite máximo da pontuação. Ou seja, o projeto nunca pode ultrapassar esse limite máximo estabelecido pela metodologia. E após o somatório de todas essas definições e desses critérios, se dará então a pontuação final do projeto. E vamos nos ater aqui a quem desempata. Então, quem desempata é a estrutura de apoio à governança, que adiciona uma pontuação extra. E aqui vão a ordem sugerida para o desempate, que pode ser, primeiro, pela classificação do projeto, maior pontuação da dimensão criticidade, menor pontuação da dimensão porte, maior pontuação da dimensão abrangência de resultado. Então, o comitê ele pode adicionar uma pontuaçãozinha extra para desempatar projetos que, porventura, venham a ter a mesma quantidade de pontos. E, ainda persistindo o empate, existem outros critérios aqui sugeridos para desempatar projetos. Então, primeiro, se um projeto for persistindo o empate, primeiro deve-se observar a classificação dele. Depois, a maior pontuação na dimensão criticidade. Após isso, se persistir no empate, a menor pontuação na dimensão porte. E, por fim, persistir no empate, a maior pontuação na dimensão abrangência de resultados. Então, ficamos por aqui. Espero que o vídeo tenha facilitado o entendimento sobre a metodologia de aprovação de demandas de projetos. E esses são os nossos contatos. Colocamos a equipe da CEGEST à disposição para eventuais dúvidas e apoio na iniciação dos projetos. Até o próximo vídeo.